irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui no topo do monte, em Cape Town. Esse monte tem o nome de Table Monte, porque você olhando de baixo, parece que é uma pedra feita igual uma mesa. Nós tivemos o privilégio de subir aqui e em cima desse monte Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você, transmitir para a sua edificação. Encontra-se em 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo de número 20, que é de: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. O apóstolo Paulo está tratando acerca da fidelidade de Deus naquilo que ele promete para o homem. A confirmação das promessas de Deus para a vida do homem está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando Deus promete, nós temos que ter a segurança, a certeza, a fé, a convicção de que Ele é fiel para cumprir. O profeta Balaão, uma determinada feita, ele disse: não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, ele faz. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele diz: antes que houvesse dias, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? No capítulo 40, versículo 8, o profeta Isaías, a Bíblia diz que seca-se a erva, murcha-se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Em Mateus capítulo 24, Jesus disse que passarão os céus, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é verdadeiro. Ele é o Deus que faz a promessa. E eu quero falar sobre três grandes promessas de Deus para o homem. Três grandes promessas de Deus para o homem. A primeira promessa de Deus para a vida do homem é a promessa de enviar o seu Filho Jesus com o propósito de salvar o homem. Quando o homem caiu, quando o homem pecou lá no Éden, Adão e Eva, o pecado tomou conta da raça humana. O apóstolo Paulo, tratando desse assunto, ele diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado seria a morte para o homem. E não haveria mais jeito. E Deus, não querendo que o seu plano fracassasse, os seus propósitos, os seus desígnios caíssem por terra, Deus preparou a salvação para o homem antes da fundação do mundo, conforme o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 1. E confirmando esse propósito de salvação para o homem, quando Deus dá a sentença da queda do homem, das consequências do pecado, Deus vira para a mulher e vira para a serpente e diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus estava tratando da vinda do Senhor Jesus com o propósito de resgatar, de remir, de restaurar a imagem de Deus na vida do homem. Essa promessa cumpriu-se muitos anos depois da queda do homem, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude dos tempos significa a hora certa de Deus, o momento de Deus, o tempo de Deus, porque o relógio de Deus não para, o relógio de Deus não atrasa, o relógio de Deus não adianta. Ele trabalha no tempo certo e na hora certa. No tempo certo, na hora certa, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne, conforme João, capítulo 1, versículo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz brilhou no mundo e Jesus nasceu de Virgem Maria, cresceu, exerceu o seu ministério, pregando o evangelho do reino, trazendo salvação para o homem.
O ápice do ministério de Cristo deu-se quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, quando ele diz: está consumado. No auge do seu sofrimento, de humilhação na cruz, ele diz: está consumado. O está consumado estava confirmando: a salvação é feita, o resgate do homem é feito. Jesus é crucificado, Jesus morre, mas ao terceiro dia, Jesus levanta dentre os mortos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Primeira promessa de Deus cumprida. Jesus veio para trazer a salvação para o homem.